E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais uma videoaula de ciências, aula 3, capítulo 2, aqui ó, eletricidade. Lembrando que capítulo 1 é energia, beleza? Capítulo 2, eletricidade. A energia é um conteúdo, eletricidade é outro conteúdo. Agora é capítulo 2, então bora lá. Quando pensamos em eletricidade, pensamos em quê? Luz, TV, computador. Toda vez que pensamos nessa palavra aqui, eletricidade, pensamos em coisas elétricas, celular, internet, videogame, enfim, tudo aí que funciona à base de energia elétrica, ok? E aí, mas o que acontece, pessoal? A eletricidade, ela é um fenômeno natural, gente. Não acontece apenas na nossa casa, ela está presente em todo lugar. Então, a eletricidade é um fenômeno natural que está presente na natureza. Então, isso aqui é apenas um exemplo de eletricidade. Então, lâmpada, TV, computador, celular, internet são apenas exemplos de eletricidade. Mas acontece que ela é um fenômeno natural. Ela ocorre aí de maneira natural. Por exemplo, aqui ó, um raio, ele é um fenômeno elétrico. Ou seja, a eletricidade é um fenômeno natural. Gravem isso e não esqueça, ela ocorre aí na natureza de maneira muito clara e muito objetiva. Pessoal, mas qual é o conceito de eletricidade, professor? É muito simples. Antigamente, um cientista, ele foi aí, cadê o nome dele? Tá por aqui, gente. Tales de Mileto. Ele foi aí fazer uma experiência. Ele pegou um ambar. O ambar é tipo uma resina. É tipo como se fosse uma pedra, uma resina. É isso aqui, ó. Isso aqui é um ambar. O que ele fez? Ele pegou um ambar e ele esfregou, por exemplo, em um pedaço de lã. Pegou e esfregou. Fez um atrito do ambar com a lã. Ou, por exemplo, uma pele de animal. Esfregou. Depois ele percebeu que esse ambar ele atraía uma pena ou palha. Ou seja, ele descobriu aqui a eletricidade, um fenômeno elétrico. Isso quer dizer o quê? Quando ele atritou o ambar, que é essa resina aqui, com um tecido, ou uma lã, ou uma pele de animal, ele percebeu que o ambar ficou carregado e conseguia atrair uma pena ou pequenos pedaços de palha. Então, isso aqui prova, mais uma vez, que a eletricidade é um fenômeno natural e que acontece de forma muito tranquila na natureza. E Tales de Mileto descobriu isso de forma aleatória. Ele percebeu que ao esfregar o ambar na lã, o ambar consegue atrair alguma coisa. Um belo exemplo disso, por exemplo, pegue uma bola de assopro e esfregue no cabelo. Você vai ver que o cabelo vai levantar, porque a bola ficou carregada, ficou eletrificada. Isso é um exemplo desse experimento. A eletricidade do grego elektro, ambar. Então daí veio o nome do grego elektro, que é o ambar. Então o nome veio daí. Durante 2.000 anos, depois disso aqui, se passaram 2.000 anos e ninguém mais conseguiu nenhuma novidade sobre esse assunto. Então demorou muito tempo até que o cientista inglês William Gilbert ele voltou a estudar o fenômeno. Tales fez o experimento, passou 2.000 anos depois, é que esse cientista aqui ele foi estudar novamente a eletricidade. E aí, pessoal, ele descobriu a carga elétrica. Então nós vimos aí, lá no 6º ano, que tudo que forma um universo é formado por átomo, pessoal. Isso aqui é um exemplo de um átomo, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de um átomo. Então, tudo que existe, você, eu, os animais, as plantas, os alimentos, tudo é formado por átomo. E um átomo ele tem cargas elétricas, são 3 cargas. Ele tem os nêutrons, que ficam no núcleo, tem a carga neutra, carga zero. Tem os prótons, que também ficam no núcleo, e a carga também é positiva. Então, nêutron, carga, o quê? Zero, nula. Prótons, carga positiva. Os dois ficam no núcleo. E eu tenho a eletrosfera, que vai ter os elétrons. Elétrons possuem carga negativa. As bolinhas aqui são elétrons com carga negativa. Então, revisando. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Nêutrons, carga neutra.
nem positiva, nem negativa. Então isso aqui é um átomo. Então ele percebeu que tudo que é formado por átomo, ou seja, tudo pode aí em algum momento ou alguma intensidade se eletrificar. Aqui, ó, prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons sem carga. Para representar, pessoal, o positivo é o maisinho, o negativo é o menos e o nêutron é zero. E lembrando que a unidade de medida da carga elétrica é Coulomb, ou seja, a letra C. Então, toda vez que eu fizer uma conta com carga elétrica, eu vou colocar no finalzinho o C, que é a minha unidade de medida, no caso, o Coulomb. Carga elementar, pessoal. O valor absoluto, ou seja, em módulo, da carga elétrica de um próton é igual a um elétron. Ou seja, um elétron, o valor é igual ao próton, mas um é positivo, o outro é negativo. Estão vendo aqui, ó. Prótons, 1,6 vezes 10 a menos 19. Elétrons, a mesma coisa, ó. A carga de prótons e elétrons tem a mesma quantidade, mas um é positivo, o outro é negativo. Já o nêutron, ele é zero, ele é neutro, ele não tem nenhuma carga. Lembre disso. Prótons positivo, elétrons negativo. Os dois medem a mesma coisa, ó, é a mesma coisa. Mas um é positivo, sinal de mais, outro negativo, sinal de menos. Átomos neutros e íons. Eu falei para vocês, pessoal, que isso aqui é um átomo. Estão vendo? O átomo tem um núcleo. Nesse núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Prótons positivos, nêutrons zero. E aqui eu tenho a eletrosfera, tem elétrons negativos. Isso aqui é um átomo. Toda vez que esse átomo ganhar ou perder alguma coisa, ele vai ficar neutro ou vai virar um íon. Então, bora ver isso aqui, ó. Átomos neutros quer dizer o quê? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Em um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. É a mesma coisa. Já em um íon, aqui, ó, por exemplo, 5 prótons, 5 elétrons. Átomo neutro. Então, um átomo neutro tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Já o íon, pessoal, no íon, o número de prótons e elétrons são diferentes. No átomo neutro, prótons igual a elétrons. Já no íon, os prótons são diferentes de elétrons. São quantidades diferentes. Por exemplo, íons positivos. Se o número de prótons for maior que o de elétrons, o íon é positivo. Por exemplo, se o átomo tem 7 prótons e apenas 5 elétrons, o íon é positivo, porque ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Já o íon é negativo se o número de elétrons for maior que o número de prótons. Por exemplo, 8 elétrons e 4 prótons, íon negativo. Isso quer dizer o que, pessoal? Toda vez que eu tiver mais carga positiva, o íon é positivo. Se eu tiver mais carga negativa, o íon é negativo. Então lembre disso. Íons positivos, íons negativos. Tem a ver com as cargas. O estudo da eletricidade, pessoal. Costuma-se dividir esse estudo em 3 grandes áreas. A eletrostática, que estuda aí as cargas elétricas de um corpo em repouso ou em equilíbrio. A eletrodinâmica estuda as cargas elétricas que estão em movimento em determinada direção e sentido. Isso é, correntes elétricas. E por fim, o eletromagnetismo, que preocupa-se em compreender a interação entre correntes elétricas e corpos magnéticos. Cada área aqui vai estudar uma área da eletricidade. Vamos focar aqui na eletrostática. Quer dizer o que, pessoal? Eletrostática vai fazer o quê? Cargas elétricas que estão em repouso ou em equilíbrio em um corpo. A eletrostática vai estudar cargas elétricas em repouso, sem se movimentar, em repouso e em equilíbrio em um corpo, ou equilíbrio em um corpo. Então, por exemplo, para começar, temos aqui o princípio da atração e repulsão. O que isso quer dizer, professor? Cargas opostas se atraem. Cargas elétricas iguais se repelem, pessoal. Por exemplo,
cargas opostas, aqui eu tenho um exemplo, ó. Positivo com negativo, ele se atrai. Positivo com positivo, se repele. Negativo com negativo, se repele. Então, cargas iguais se atraem, cargas diferentes... desculpa, pessoal, corrigindo. Cargas diferentes se atraem, então cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Por exemplo, 2 prótons se repelem, 2 elétrons se repelem, mas um próton, um elétron, se atrai. Por quê? Cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem. Positivo com negativo se atrai. Esse princípio aqui, pessoal, é o princípio da atração e repulsão. Então, guardem isso. Ok? Ó. Positivo com positivo se repele. Se repele e aqui vai se atrair. Aqui é o processo de eletrização dos corpos. Então, para um corpo se eletrizar, vai ter um processo. Então, para um corpo aí ficar eletrizado, tem que ter um processo. E que processo é esse? Toda vez que um corpo tiver aqui, ó, por exemplo, se um corpo tiver mais próton, ele é positivo. Se ele tiver prótons iguais a elétrons, ele é neutro. Se ele tiver mais elétron que próton, ele é negativo, pessoal. Lembra que eu falei? Mais prótons é positivos. Iguais é negativo. Mais elétrons, ele é negativo. Ó. Guarda essa imagem. E aí, pessoal, cotidianamente, um corpo torna-se eletrizado devido à perda ou a ganho de elétrons e não de prótons. Guardem isso. Para eletrizar um corpo, eu tenho que perder ou ganhar elétrons. Lembra, o nome é parecido, elétrons. Então, se eu quiser eletrizar um corpo, tem que ganhar ou perder elétrons e não prótons. Mas, professor, por que não prótons? Bora lá. Eu tenho aqui um átomo. Estão vendo o átomo? Voltando. Esse núcleo aqui ele é muito fechado, ele é muito rígido. Então, é muito difícil perder um próton. É mais fácil perder um elétron. Por quê? Se esse elétron aqui ele está muito longe do núcleo, ele não consegue ser atraído, eu consigo retirar ele facilmente. Então é mais fácil perder um elétron do que perder um próton. Ok? Então, para eletrizar um corpo, eu preciso perder ou ganhar elétrons. Nunca prótons, sempre elétrons. Por exemplo, existe aí 3 tipos de eletrização. O atrito, o contato e a indução. São 3 tipos. Atrito, contato e indução. Bora para os 3. O primeiro é o atrito. Atrito, pessoal, é atritar. É isso, atritar. Isso é atrito. Então, quando eu esfrego um corpo em outro, isso é um atrito. Isso é um modo de eletrizar um objeto. Por exemplo, nesse tipo de eletrização, inicialmente os corpos são neutros. Então, por exemplo, antes de atritar, os corpos são neutros. Aqui é neutro, aqui é neutro. Depois que eu atrito, aí sim eles vão deixar de ser neutro. Por exemplo, aqui eu tenho um bastão de vidro. O bastão de vidro ele é neutro. Nem é positivo, nem é negativo. Aqui eu tenho uma lã. A lã também é neutra. Nem positiva, nem negativa. Eu vou atritar os dois, vou esfregar os dois. Quando eu separar, o bastão vai ficar com carga positiva e a lã com carga negativa. Ou seja, a lã vai estar eletrificada. Porque para estar eletrificada, eu tenho que ter mais elétrons do que prótons. Então aqui, ó, para um corpo ficar eletrificado, tem que ter mais elétrons do que prótons. E que tem mais elétrons? A lã. Então a lã está aqui eletrificada. Por quê? Porque a lã ela conseguiu pegar mais para si os elétrons. Ela gosta mais de elétrons. Lembrem disso. Sempre que eu quiser, aqui ó, perda ou ganho de elétrons, para mim saber qual corpo está eletrizado negativamente, é só saber quem está com carga negativa, ou seja, quem ganhou elétrons. No caso aqui foi a lã. Então, atrito, eu vou atritar os dois objetos, vou separar, um vai ficar positivo e o outro negativo. Segundo
O segundo é o contato. No contato, pessoal, o que vai acontecer? Os dois corpos têm que entrar em contato, mas sem fazer atrito. Entrar em contato. Eles vão entrar em contato, mas sem atritar. Quando o corpo eletrizado entra em contato com o corpo neutro, a carga elétrica passa a ser compartilhada. No atrito, os dois eram neutros, esse e esse. Eu atritava, os dois ficavam aí carregados. Já que no contato, um deles já tem que estar aqui carregado. Ou seja, no contato, um deles precisa estar carregado, positivo ou negativo, e o outro não. Quando se encostarem, eles vão compartilhar as cargas. Por exemplo, eu tenho aqui um corpo que está carregado com prótons, ó, mais. Um corpo com prótons. O outro é neutro, tá vendo? Não tem nenhuma carga. Eles se encostaram e compartilharam a carga. Agora os dois estão carregados. Então aqui é contato. No contato, eu tenho um corpo que já estava carregado, positivo ou negativo. Eu tenho um corpo neutro, sem carregar. Eles vão entrar em contato, vão compartilhar as cargas. Quando separar, os dois vão estar carregados. Ok? Isso aqui é o contato. Já a indução vai ser por aproximação. No atrito, tem o atrito. No contato, tem o contato. Aqui é por aproximação. Quando um campo se aproximar do outro, isso vai o quê? Se eletrizar. Por exemplo, quando aproximamos dois objetos sem que eles se toquem, eles não possam tocar, e um deles está eletrizado, isso ocorre por indução. Por exemplo, eu tenho aqui um indutor. Como assim indutor? Aqui eu tenho um elemento que está carregado negativamente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 cargas negativas. Ele não tem carga positiva, só carga negativa. Aqui eu vou ter um corpo neutro. Um corpo com carga positiva e carga negativa. Quando eu aproximar os dois sem se encostar, esse corpo aqui vai induzir uma eletrização nesse corpo aqui, pessoal. Ou seja, ele vai atrair o positivo e repelir o negativo. Ó. Ele vai atrair as cargas diferentes e repelir as cargas iguais. Esse aqui é o indutor e aqui é o induzido. Mas, pessoal, aqui ó, uma imagem maior. Indutor, carga positiva, aqui está neutro, igual negativo e positivo. Quando se aproximar sem se encostar, esse corpo aqui vai induzir esse corpo, atraindo o negativo e repelindo o positivo. Então aqui é a indução. É um contato sem se aproximar, um corpo está carregado, o outro está neutro. Mas, para que esse processo aqui ele termine e o corpo fique eletrizado, eu tenho que acrescentar aqui um fio terra, pessoal. Aqui, ó. Para que o processo de eletrização por indução se complete, é necessário que liguemos o objeto induzido, esse aqui, a um fio terra, pessoal. Então, para que esse processo aqui se complete, eu tenho que ligar esse objeto aqui, que é o induzido, a um fio que está ligado à terra. Mas por quê, professor? Porque a terra ela gosta de elétrons. Então, por exemplo, carga positiva, negativo e positivo. Se eu ligar isso aqui, um fio até a terra vai pegar para si os prótons, os elétrons, e aqui vai ficar um corpo carregado positivamente. Então, para completar aqui a indução, eu tenho que ligar o induzido a um fio até a terra, porque a terra vai roubar para si os elétrons e vai deixar o corpo aqui carregado positivamente. Ok? Carga elétrica, pessoal. A carga elétrica é como eu posso medir o nível aí dessa carga. Por exemplo, quando um átomo não é neutro, ou seja, ele é positivo ou negativo, podemos calcular a sua carga elétrica de um corpo eletrizado, multiplicando o valor da carga elementar pelo número de prótons ou elétrons. Por exemplo, Q é igual a M vezes mais ou menos E. Mais ou menos por quê? Pode ser uma carga positiva ou uma carga negativa. Ó. Q, quantidade total de carga, que é em Coulomb. N, número de prótons ou elétrons em excesso. E E é a carga elétrica elementar. Então, essa fórmula aqui
é para calcular aqui a quantidade de carga elétrica, Q é igual a N mais ou menos E. Essa fórmula tem no livro de vocês. Leiam com atenção. Na próxima aula, trago as dúvidas e nós vamos começar a aplicar essa fórmula nos exercícios. Na próxima aula. Aqui, próximo conteúdo, princípio da conservação das cargas, pessoal. Como assim, professor? Para o físico e político Benjamin Franklin, as cargas elétricas, assim como a energia, não podem ser criadas nem destruídas. Vocês lembram que na aula passada eu falei, a energia nem se cria, nem se destrói. Ela o que? Se transforma. É a mesma coisa com as cargas elétricas. Elas nem se destroem, nem se constroem. Elas o que? Se transformam. Desse modo, em um sistema no qual não há entrada ou saída de cargas para o meio exterior, ou seja, um sistema isolado, a soma das cargas é igual à constante que as compõe. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema que está eletricamente isolado, nem entra nem sai cargas, a quantidade de cargas é igual à quantidade total que está lá dentro. Beleza? Então aqui, ó, desse modo, um sistema isolado, eu tenho o quê? A soma das cargas é igual ao valor total da constante. Por exemplo, matematicamente, podemos dizer o seguinte: carga A e carga B é igual carga linha A e carga linha B. Por quê? Nem está perdendo, nem está ganhando elétrons. Os corpos A e B estão eletrizados com quantidades de cargas Q1 e Q2. Após a troca de carga entre os corpos, as novas quantidades de carga serão Q'1 e Q'2, pessoal. Ou seja, positivo e negativo. Trocou as cargas, a quantidade é a mesma, só trocou, pessoal. A quantidade vai ser a mesma. Eu nem criei, nem destruí a carga. A quantidade aqui vai ser a mesma. Exemplo. Se o corpo A tinha 10 elétrons e o corpo B tinha 5, aqui, ó, corpo A, 10, corpo B, 5. O corpo A passou 3 para o B. O A vai ter 7 e o B vai ter quanto? 8. Mas a quantidade vai continuar sendo a mesma. Ó. Vamos lá mais uma vez. O corpo A tinha 10 elétrons. O corpo B tinha 5. Total 15. Tá vendo? Ó, total 15. A 10, B 5, total 15. O corpo A transferiu 3 para o B. Ou seja, o A ficou com 7 e o B ficou com 8. Mas a quantidade total ainda é a mesma, 15. Por quê? O elétron se transformou para outro corpo. Nem se criou, nem destruiu. Ele apenas foi para outro corpo. Então isso aqui, ó, essa conservação é isso. As cargas se conservam, pessoal. Elas apenas mudam de corpos, mas elas não se destroem e nem se constroem. Tá vendo aqui, ó? 15 e 15. Apenas foi do A para o B. Muito simples. E aqui eu posso calcular isso matematicamente. De acordo com o princípio da conservação das cargas elétricas, a quantidade de carga elétrica total antes da troca é igual a depois. Ou seja, se aqui tinha 15, aqui vai ter 15. A quantidade total antes e depois da troca tem que ser a mesma no sistema isolado, porque as cargas nem se destrói, nem se constrói. Elas apenas mudam de um corpo para o outro. Ou seja, se eu tinha 15 antes, eu tenho que ter 15 depois da troca. Ok? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Atenta aqui embaixo, vai ter uma atividade para fazer. E tchau!